Seja bem-vindo ao Brain Care Podcast, uma conversa entre amigas no sofá. Então, sinta-se em casa. Algumas conversas só acontecem realmente entre mulheres. Eu sou a Kelly Marcelino. Eu sou a Lorena. E eu sou a Milena. E hoje a gente vai estar falando sobre começos. Por que começos? Por que eles são importantes? Qual é o problema? Qual não é o problema? E qual é o aprendizado ao final desse podcast? Então, vamos lá começar? Meninas, só para a gente ter uma ideia do que vai ser falado aqui e começar discorrendo para vocês que estão ouvindo aqui. Por que é importante falar sobre começos agora? Por quê, meninas? Talvez porque a gente tá começando algo juntas, né? Verdade, eu sinto a mesma coisa, porque começos são importantes, a gente está sempre começando alguma coisa, né? Então, é necessário a gente não se esquecer que começos fazem parte da nossa vida. Né? Sim, concordo. Sim, acho que falar sobre começos dá espaço para, de fato, a gente começar alguma coisa, nem que seja tirar o medo do coração ou uma ideia da mente. Porque quando a gente fala em começar, a gente expõe o que a gente está pensando em começar, como nós estamos pensando em começar. Eu acho que a gente também compartilha, realmente assim, ou esse medo barra essa expectativa de: será que alguém vai acatar a minha ideia? Será também que o outro passa pelo que eu estou passando? Então é espaço para a gente perder um pouquinho ali daquela sensibilidade que todo começo oferece, né? Verdade. Sim. Eu acho, assim, que a gente até estava conversando, antes, né, da gente começar o podcast, eu perguntei para as meninas, né, porque a gente estava pensando: "Nossa, o que que a gente vai falar, né, nesse primeiro episódio?". E daí eu perguntei, né, se a gente falaria sobre começos. E por que que a gente falaria sobre isso? Justamente porque a gente está começando algo que não é tão comum. Sim. E geralmente com isso vem alguns medos, e com isso vem coisas que a gente imaginava que a gente não tinha. Com isso vem partes da gente que aparecem com medo. Exato, eu concordo. Inclusive, eu acho que começos, eles nos relembram muito que nós somos seres criativos, né? Que a gente sempre tem muita criatividade aqui e quando não sai daqui, traz problemas internos. Então, quando a gente começa a desenvolver essa criatividade, dá em coisas boas, mesmo que os outros não vejam, mesmo que seja só para nós. Então, é importante começar alguma coisa para que a gente consiga estar mais ou se conhecer melhor, melhor dizendo. Começar algo pode falar muito mais sobre quem nós somos para nós mesmos até. Nossa, você falou um negócio muito interessante, porque eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado. A palavra tipo de Oxford, né? Todo ano eles colocam uma palavra para Sim. pesquisar, né? Era brain rot, justamente o apodrecimento da mente. E justamente começar coisas novas é usar a capacidade criativa que às vezes a gente esquece. Porque a gente hoje está numa sociedade, eu mesmo falando, eu só consumo, eu não produzo. Então, até esse movimento de criar um podcast, que é literalmente botar câmeras aqui para poder gravar o que a gente já Sim. faz naturalmente, que é conversar. Conversas que impactam a gente, né? Que a gente sente uma mudança. Começar isso é literalmente a gente começar a usar essa capacidade criativa produzindo algo, não só mais consumindo. Uhum. E isso fala muito sobre o potencial criativo que a gente tem, que às vezes a gente esquece. Então, movimentar-se, começar, é um convite para isso. Porque eu não sei vocês, mas com o tempo, com muito uso de redes sociais, parece que a gente não tem nada a oferecer, nada a entregar. Então, por que que a gente está começando isso? Quero ouvir de vocês. Eu acho que a gente está começando justamente porque a gente decidiu tirar algo Isso. interno e falar assim: e aí, o que que vocês acham disso? E eu acho que a gente também trouxe isso quando a Helena falou, acho interessante pensar que é um pouco de exercer a nossa criatividade, porque ao mesmo tempo que a gente traz a nossa ideia, o outro, ao escutar a nossa ideia, cria uma ideia em cima de uma ideia, ou ele complementa algo que vira um corpo realmente que vai funcionar. Sim. Então, acho que a gente está começando algo justamente até não só para esse quesito de inspirar, da roda de conversa, que se é algo também que se estenda aí para vocês. Mas acho que implementar em nós, além da nossa criatividade, além do nosso potencial, implementar em nós momentos que realmente vão fazer a diferença. E que todo começo de conversa
não necessariamente só o começo de hoje, mas todo começo de conversa vai seguir com a gente em outros espaços, em outros momentos que vão plantar alguma coisa de importante ali, para algo florescer de fato. Também vejo assim, que nós estamos a criar algo que nós gostaríamos de estar consumindo também. Então, a Mi falou sobre produzir e não só consumir. E hoje no mundo tem muita coisa que mata o nosso cérebro. Então, e nos coloca num estado de inércia. Então, ao produzir um podcast como esse, colocar algo para fora, começar, né, mentalmente e jogar para o mundo, é também uma ação nossa para vocês que nos assistem, para terem um pouquinho mais de inspiração, um pouco mais de vontade para fazer coisas novas, porque é necessário, é possível. Então, a gente não precisa estar em estado de inércia. Quando a gente deixa de começar, a gente se mantém travado em várias coisas, e não só trabalho, não só vida pessoal, profissionalmente também, em relacionamentos também. Então, um começo pequeno em alguma área da nossa vida gera outros começos. É como se Sim. fosse um dominó, uma sequência de eventos para outras coisas. Legal. Todas nós aqui malhamos. Hoje nos encontramos na academia. E esse começar a malhar nos dá força para fazer outras coisas. Então, começar a tirar um plano da mente, botar para fora no âmbito artístico, nos dá força para outras coisas. Como o nosso cérebro é uma máquina, ele está sempre em movimento, ele precisa também de gerar esse efeito dominó para o resto da nossa vida. Uma coisa que você falou, eu acho que começar algo, ele não dá só a oportunidade da gente começar outras coisas, mas dá a oportunidade para a gente também olhar, reparar em outras coisas, em outros cenários. Porque sempre que a gente começa, pode perceber, sempre tem um outro envolvido nisso. Aham. E esse outro não necessariamente precisa ser alguém, geralmente é, mas não precisa ser alguém. E a partir do momento que a gente começa, o nosso olhar ele muda, porque a gente precisa estar aberto para acatar ideias, acatar experiências, ter percepções, estar mais sensíveis para aquilo que de fato vai ampliar, sabe? Então acho que o começar, ele não abre espaço só para que outros começos também aconteçam, mas para que existam também outras perspectivas, outras visões. Boa. Não, você falou um negócio que eu vi uma frase, agora eu não lembro de quem que é, mas que era tipo assim, escreva um livro que você gostaria de ler. Uhum. E eu acho que eu tô levando esse princípio para tudo, porque chega um momento que a gente consome, certos livros, podcast, filme, não sei o quê, né. Não que eu vou pegar começar a gravar um filme agora, nossa, eu gostaria de ver isso aqui, não. Mas que é muito legal, por exemplo, você: "Poxa, eu entendo que eu gosto disso", e você começar a se perguntar: "Poxa, por que que eu não poderia fazer tal coisa que eu gostaria de consumir?". E você falou até um negócio assim, né, por que que a gente estava começando, né. Nossa, quando a gente começou a malhar, vocês lembram quando vocês começaram a malhar? Eu lembro, porque quando eu comecei a malhar de fato foi em 2018, e eu não sabia, desculpa a palavra, PN, e é muito difícil ser ruim em algo. Não sei vocês, mas é muito, você tem que literalmente se despir do seu ego e falar: "Aqui eu sou iniciante". Controle. Exatamente, que é uma coisa que eu e a Lu, a gente fala muito, porque a gente tenta manter um certo nível de perfeição em algumas coisas, e isso evita com que a gente aprenda algo, se bote no espaço de aprendiz e tenha a humildade: "Nossa, eu vou aprender com outra pessoa, aprender algo". E antigamente eu digo que era muito mais difícil para mim. Hoje eu amo aprender. Eu amo ficar no lugar, tipo, do aprendiz, eu amo ser a menor no espaço, porque eu vejo as pessoas que já estão no nível que eu gostaria de estar e eu vejo que eu posso crescer até aquele nível. Então eu tenho, uma frase que eu levo muito comigo, que é: "Seja a pior pessoa num círculo de amigos ou até, de trabalho, por exemplo, porque você vê as pessoas que você está ali, você sabe que você vai crescer tanto quanto aquilo que essas pessoas são", enfim. Então, é muito interessante quando você consegue começar a se despir de si e começar a se ver como você é. Meu pai tem uma frase muito boa que é: "Filha, a gente não vale nada". E é muito bom não se levar tão a sério, porque é muito bom errar e começar a aprender com esses erros. Por exemplo, a gente estava fazendo esse movimento de gravar um podcast,
A gente ficou, eu não sei quantas horas aqui do nosso dia tentando ajustar ângulo de câmera, microfone. Exato. Então, tipo assim, é um movimento de mudança e a gente não sabe até onde isso vai ou o que isso vai levar a gente profissionalmente, pessoalmente, mas começos são importantes para poder se colocar naquele espaço de aprendiz iniciante e se permitir Perfeito. errar. Para quem é controlador, para quem é perfeccionista é muito difícil, mas é no exercício disso que a gente vai crescendo. Criar novos caminhos neurais também, né? Exato. Perfeito. Neuroplasticidade. Mas depois que eu falei. Fica. Gente, é assim que esse podcast vai ser, tá? É uma conversa mesmo. Então, já começando, vamos pro primeiro bloco, que aqui a gente tem blocos para que vocês consigam entender mais a dinâmica. Aqui tem bloco. Aqui, bloco, não te carnaval. Nada contra, né? Mas é isso. Então, o primeiro bloco é sobre o problema dos começos. Vamos lá. Por que começar algo novo é tão difícil assim? Acho que a Milena já iniciou ali falando de um ponto que, por nós nos conhecermos um pouquinho, talvez a gente já entenda que é um nó de cada uma aqui, em algum nível aí possível. Mas, particularmente, eu gosto muito de pensar na minha dificuldade em abrir mão um pouco do perfeccionismo, das coisas precisarem estar milimetricamente prontas, perfeitas e adequadas. Então, por exemplo, a roupa que a gente está vestindo, a luz que está aqui, as câmeras que estão nos gravando, tudo isso é um detalhe. Mas eu acho que é claro que quando a gente se propõe a iniciar alguma coisa, a gente quer que de alguma maneira aquilo fique bom, saia bem, né? Vocês aí também entendam o nosso esforço, enfim. Mas acho que quanto mais a gente fica parado, acho que essa é a palavra, na ideia de que a gente precisa estar com tudo pronto, a gente perde tempo de experimentar as coisas, ficando só na ideia de que em algum momento vai existir o momento ideal. E às vezes ele não existe, às vezes a gente cria esse momento ideal. E não é porque o momento ideal não é porque ele é ideal sem falhas, é porque é aquele espaço onde tem um desejo, tem um impulso que te faz realmente, né, iniciar alguma coisa. E acho que tem a coragem, que a coragem não é ausência de medo também, né? Mas tem essa coragem repentina, que assim, por um súbito momento, eu fui lá e fiz. Né? Eu escrevi sobre isso essa semana. Eu te falei, né, que eu tava com muita dificuldade de escrever. E que você iria começar a escrita. Porque, de novo, você ficar vulnerável. E eu escrevi sobre isso, porque toda a minha vida eu falava que eu era muito corajosa. Muito corajosa. E hoje eu vejo que eu só sou corajosa porque eu tenho muitos medos. Ou seja, ao mesmo tempo que eu sou muito corajosa, eu tenho muitos medos. E eu falei pra vocês esses dias, sabe? Porque eu acho que com o tempo e com terapia, a gente vai falando sobre os medos e vai vendo por que a gente estava, de certa forma, por que a gente, por exemplo, levou a uma ansiedade, por que a gente levou a uma depressão. São alguns medos que não são trabalhados e acabam tomando conta da pessoa. Mas aí que vem a coragem, né? Como um enfrentamento. Porque a vida sempre vai ter problemas, sempre vai ter medo, sempre vai ter recomeço, dificuldades. Sim. Mas é isso, vai ficar sempre no nesse chão. Levanta, não enfrenta. Então, tipo assim, você falou até de um negócio importante que agora eu esqueci o que você falou exatamente. Do perfeccionismo? Não, dos planos. Porque quem é do marketing sabe, né, que tem uma frase muito famosa do Érico, né, que não sei se agora é do Érico, agora, enfim, tá tudo embaralhado na minha cabeça, mas tá lá. Que projeto perfeito nasce tarde. Então, quando a gente começou, só para vocês entenderem, né? Que esse podcast está surgindo porque o meu marido amado, ele estava aqui com a gente conversando, e a gente estava conversando, tá lá na parte de edição. A gente estava aqui conversando, nós três, e tava uma conversa muito boa. Aí meu marido falou, poxa, vocês deviam fazer um podcast. Aí eu, né, como marqueteira, né, falei, bora pra ontem, né? E de repente as três assim, oi? Por que a gente não pensou nisso antes? Aí quando a gente fez a primeira reunião, eu falei, gente, vamos marcar pra tal dia de março,
porque a gente precisa começar a errar logo, para a gente poder começar. Porque depender de perfeição para começar algo Vamos chegar no limite. é pedir para o negócio morrer antes que ele nasceu. Exato. Muito bom. Eu acho também que a gente tem medo de começar alguma coisa que a gente sempre pensa que vai recomeçar. Por que que eu falo isso? Eu conversei com as meninas sobre um episódio que eu tive com o meu terapeuta. Eu falava sobre, eu vou ter que recomeçar, fazer de novo, e sobre relacionamentos, tipo, esse tópico surgiu. E aí ele falou que eu não preciso recomeçar, só preciso começar algo. Até porque quando eu começo, eu não estou começando como aquele do passado. Então, alguma coisa já mudou. Então, eu acho que um medo grande para quem quer fazer alguma coisa, mas não consegue, é pensar que estará recomeçando e não começando de fato. Mas aí que tá, lembra que a gente conversou sobre isso? É muito engraçado, porque a gente já conversou muitas coisas, agora já está gravando. Mas você falava recomeço porque você trazia o passado junto com você, como se fosse uma bagagem. Começar também é você pegar, deixar a bagagem ali e falar, ok, aqui é uma experiência nova, isso é algo totalmente diferente. E a gente já não faz isso no dia a dia, Sim, só que a gente não vê. exato. Então, por que começo é diferente? É dolorido ou difícil? Porque às vezes é algo fora do comum, mas se a gente perceber mesmo, todo dia a gente tá fazendo de forma diferente. É todo dia um começo. Eu até falei para as meninas uma vez que eu gosto muito de fazer aniversário, porque são novas versões de mim que eu vou conhecendo, são novos começos. E tem uma frase de alguém, gente, vou ter que pegar e anotar e ficar assim, ó, frase de fulano de tal, porque, poxa, eu lembro, pelo menos eu lembro o ensinamento, né? A pessoa, desculpe aí, não vou lembrar. Mas eu vi que era uma frase tipo assim: todo aniversário é uma nova adolescência. Você tá se Legal. aprendendo a ser você com aquela idade. Então é muito interessante isso, porque a gente não é linear, a gente é assim, ó, várias nuances que, conforme a vida vai passando, a gente vai vendo novas camadas de si. Isso que eu acho que é o mais bonito. Mas olha só como uma coisa também nos 3 discursos, acho que se encontra, mas não foi algo que talvez a gente tenha falado ainda. Como o começo envolve um certo tipo de exposição. A Sim. gente falou. Falamos? Mas como que envolve um certo tipo de exposição? Você pelo menos falou sobre a questão, né, você ali refletindo com o seu terapeuta, a Milena também nas suas questões, mas essa coisa a gente tá se vendo fazendo algo, sendo pela primeira vez, sendo recomeçando, mas assim, o outro também tá vendo a gente. E as minhas imperfeições, ele também vai estar. Então acho que nessa exposição também entra, assim, esse olhar desse outro que tá vendo a gente errando, tentando, e como que isso também pode ser sim uma dificuldade, porque né? Quando a gente vai começar, quando a gente vai fazer algo que é para o mundo, que sai da nossa caixinha, tem sempre esse outro presente. E às vezes essa presença do outro intimida também. Até porque faz parte do nosso retorno, assim. Quando a gente começa alguma coisa, algum projeto, algum negócio, o outro passa a ser o cliente, o espectador, e ele, a visão dele é que nos dá o retorno e faz a gente também, muitas das vezes, continuar com a coisa que a gente começou. Então, se a gente não fizer tão bem para ele, a gente pensa que a gente não vai fazer tão bem para ele, sem ter antes colocado para que ele veja a coisa. Então, também é um pouquinho do orgulho nosso. A gente não quer se desvencilhar de problemas nossos para abrir tal coisa, começar tal coisa, para que o outro veja. Acho que a gente não quer ser ruim também na visão do outro, Que a gente né? já quer ruim. E aí, o que a Kelly falou, então, duas coisas. Por exemplo, como que a gente é percebido pelo outro, uma coisa assim, mais tipo, da pessoa, eu, e o que o cliente percebe do produto, serviço, não sei o quê. Por exemplo, a gente vai ter uma noção de como é bem recebido o podcast conforme a gente vai crescendo, vai tendo uma audiência. Mas aí entram duas coisas específicas, né? Um produto que é criado para o outro, que daí a gente precisa sim avaliar o que a pessoa fala. E daí tem a outra questão, que é você como uma pessoa ali por trás daquilo. Sim. Aí que entra, acho que, o maior trabalhamento da pessoa. Será que é por isso que nós pensamos que os comércios têm que ser perfeitos? Aí que tá. Muito por causa do outro, nem tanto por causa de nós? Depende da pessoa também, É. né? Porque aqui a gente tá falando de coisas que nos atravessam, acho Sim. que em comum, e depende também de que começo que é esse.
né? Eu acho que é importante a gente olhar também, porque segue aí um certo tipo de padrão, você pode dizer assim, mas ainda diz sobre cada um e também diz sobre cada tipo de começo. Você, para um certo tipo de começo, vai ter uma reação, eu, para certo tipo de começo, vou ter outra reação, a minha também. Então, acho que uma grande resposta que a gente dá até na psicologia é depende. Depende. Tá, ok. Mas também depende muito do que a pessoa acredita sobre si em determinada área. Então, por exemplo, a gente, eu estava num dia na academia e eu ia fazer um treino de quadríceps, né, que já não é meu favorito. Gente, sério, eu deixo pra quinta-feira. CrossFit mileira, né? Exato. Aí beleza, né. Aí eu encontrei as meninas lá na academia, e elas falaram: "Vamos fazer aula de crossfit?", que tem ali do lado, né, na academia. Aí eu: "Não, espera gente, não, tem muito preconceito, eu não gosto, não sei o quê". Daí eu falei a frase: "Não é pra mim". Aí quando eu falei essa frase, eu me incomodei, porque a gente não sabe se algo é pra gente até a gente experimentar. Então a gente às vezes cria uma percepção sobre a gente e fala: "Não, isso aqui não é pra mim". Pô, você tentou? Eu odeio chuchu, mas eu comi 100 vezes, pelo menos eu sei, atestei. E agora eu às vezes como chuchu, pode mudar. Aí eu fui com elas, né. E assim, nossa, eu queria morrer lá, estava quando eu faço um exercício muito que exige muito do meu corpo, eu fico de mau humor, né. Tem que melhorar isso. Mas a sensação pós-treino que eu tive me deixou meio assim: Aí eu conversei com meu esposo, né, "Vamos num box ver, testar e tal", porque a gente não tem noção, às vezes até testar. E às vezes a gente pode se descobrir diferente, isso que é muito legal. Descobrir novas camadas nossas. A Mi tem uma frase, ela fala que ela não gosta de utilizar a palavra difícil, é desafiador. E para ser desafiador, a gente tem que se colocar no desafio, né? Exato. Não, existe só algo que você conhece e outra coisa que você não conhece. E para conhecer é literalmente você estar disposto, dar o passinho. E, por exemplo, para mim o exercício, a academia era algo que eu não gostava. Hoje, tipo, tem que fazer parte da minha vida e eu falo assim, querendo ou não, eu tenho que ir. Porque eu quero, me ver mais velha, saudável, eu quero poder ter eu falo, né, meu sonho é ser idosa. Eu acho assim sim, é bem peculiar? É. As pessoas vão entender? Não, e tá tudo bem. Porque eu acho assim, quando a pessoa chega nessa parte da vida, ela vê uma vida toda que ela construiu e poder ter saúde para desfrutar dessa Desfrutar. fase, é muito legal. Então, mas o pessoal não vai entender e tá tudo bem, gente. Sim, eu acho que também porque o outro precisa entender tudo também. Hã, Por que você tem que entender? ah, E aí? o outro tá ficou na sua cabeça aí, tem que entender que você quer botar pra fora. Clara, nem todo mundo vai gostar do que você faz. Nem E todo tá tudo certo também. Principalmente se for uma coisa boa. Eu amo que a gente fala assim: "Tá tudo certo", mas um primeiro comentário hater que tiver, a gente vai ficar mas é isso, é o se expor, é começar, Exato. tem uma hora que você vai ter que se encarar no espelho. Se algo que a pessoa fala ou algo que você recebe de informação te incomoda, cara, trabalha isso, que isso vai dizer muito mais sobre você do que o outro. O outro tá ali, ele pode falar qualquer merda que ele quiser. "Desculpa, falei merda". Até porque o espaço dele na casa dele também de reclamar. Exato. Por mais que E seja chato, né. sim, e incomoda, mas isso faz parte de qualquer iniciação sua em qualquer coisa, sabe. Acho que não tem como fugir. E às vezes a gente tentar ficar nesse cristalzinho da perfeição é também proteger nosso ego. Quando eu falo ego, tipo assim, nossa instância mesmo, assim, que da nossa percepção sobre si. Mas essa frase por isso que eu falo, essa frase do meu pai é muito boa, é que a gente não vale nada mesmo. Quando a gente entende a nossa insignificância no mundo, mas ao mesmo tempo a importância para quem tá em volta, e o amor de quem a gente tá, recebendo ali em volta, a gente entende, tipo assim, não preciso abraçar o mundo, só preciso estar aqui com quem me ama. E é isso, esse espaço para isso. Será que às vezes é muito difícil, começar algo por causa da comparação também? Um grande ponto, né, ainda mais no meio das mulheres. Acho que sim, né. Porque é muito difícil, às vezes, você criar algo que
poxa, é inédito, não existe nada igual. E faz todo sentido a gente também usar de referências, né? Da vida, da arte, enfim. Mas acho que pega um pouco, a comparação pega porque às vezes a gente não precisa pensar muito sobre, mas a gente vai estar nesse. Se a gente não se colocar lá, alguém vai nos colocar e de repente a gente vai perceber que a gente está nessa reguinha de comparação. Eu acho que o problema não é nem a gente se comparar, porque às vezes é bom. Ainda mais quando a gente. Imagina! Ainda mais quando a gente pensa em quando a gente quer melhorar. Exato. Como que a gente sabe que a gente precisa melhorar? Porque tem alguém melhor, entendeu? Então a comparação nem sempre é ruim, só que ela é um espaço igual um fast food. Você vai e sai de lá, entendeu? Você não precisa ficar lá, permanecer lá. Porque a comparação de toda, ela não é só maligna, não. Ela não é só uma coisa para você não querer e não se colocar. A gente também descobre que a gente é ruim, Sim. também se comparando com algumas coisas, também se comparando com pessoas, ou então também recebendo conselho de pessoas, né? Tem uma coisa aí. Mas a comparação, ela faz um certo tipo de sentido, sim. É importante. Por mais difícil que seja, ela também é importante. E é uma ironia, né? Por isso que, ó, a concepção ou o conceito da palavra precisa mudar, porque a palavra comparação já gera algum gatilho em algumas pessoas. Sim. Já gera um gatilho. Pô, a pessoa escutar, já tem gatilho? Como assim? Não que assim, quando ela pensa, tipo, olhou para o outro, Ah, já começou a pensar, ui, ele é melhor, tá fazendo algo melhor do que eu, já dá um trava. E nem, e isso que a prima falou, que a Lorena falou. Que não é mal de todo comparar, não é mal de todo, desde que você saiba o motivo dessa comparação, primeiro, né? Não vai comparar à toa. Você quer crescer, vai se comparar com as pessoas para pegar o que ela faz, está falando melhor, para você não criar na sua vida. Mas quando a gente não consegue enxergar isso, que também é por causa do nosso ego e de outros medos, a gente pensa que comparação se comparar é ruim, é mal. Deus não é mal de todo. quando é inspiração, sim, para poder trazer alguma mudança benéfica. Agora, quando você fica nesse ciclo vicioso de achar que o outro sempre é melhor e você se diminuir, aí é meio complicado. Daí você tem que olhar para dentro e ver por que que eu tô me comparando. O outro sempre é melhor. Porque eu não vejo as coisas dentro de mim que são boas. Então, sempre tem, por exemplo, comparação. Tem uma mulher que eu amo, que é a Cristina Junqueira, que é a CEO do Nubank. Nem sei se a nomenclatura é CEO. Eu olho para ela como uma inspiração de mulher profissional, empresária, eu acho ela fantástica. Agora, se eu ficar olhando a pessoa, tipo: "Nossa, essa pessoa tá com um corpo melhor que eu, nossa, essa pessoa faz mais do que eu", como que fica essa pessoa dentro, sabe? Então, às vezes, realmente, alguns começos eles já são boicotados, porque você fica com foco na comparação. E foi até uma conversa que eu estava tendo com o meu psicólogo, porque eu sou uma pessoa que tem muita cabeça no fazer e ser, e ele fala muito comigo de aproveitar o processo durante esse ser e fazer. Quanto tempo a gente fica com foco em ser algo, ser alguém, fazer tal coisa, executar tal coisa, sendo que a vida acontece ao redor, a gente perde de vivenciar, experienciar aquilo, saborear. E isso que vai fazer a gente ser, né? Exatamente, porque se você fica com foco só em ser e fazer, a sua vida só tem propósito quando você virar algo, ou quando você ser algo, ou quando você fazer tal coisa. Né? E daí, como é que fica o resto? Eu gosto muito de observar idosos, por quê? São pessoas que viveram uma vida cheia de experiências. E o que eles mais falam? De arrependimentos. Poxa, eu poderia ter acreditado mais em mim, poderia ter aproveitado mais meu tempo com minha família, poderia ter feito tal coisa. É Muito mais. exato, que são coisas, sabedoria que você consegue com a experiência do tempo. Então, você escutando isso hoje, a gente está numa certa idade entre 20 e 30 aqui. Eu estou fazendo, eu estou com meu foco mais no ser e fazer, eu estou experienciando a vida. eh, Será que eu não começo as coisas porque eu tenho que ser algo ou fazer algo, ou sempre o objetivo está lá na frente? Isso boicota parte da sua vida e te, impede de conhecer parte de você e fazer coisas que talvez, você não destinado, mas, cara, era o seu propósito.
Então, entrando na comparação, eu acho que parte disso é você saber quem você é, você entender o seu propósito e começar as coisas conforme aquilo que você alinhou para sua vida, porque não existe coisa mais triste do que viver sem saber o que você veio fazer nessa terra. Eu vejo assim, porque você perde a experiência de ter contato com um ser maior, por exemplo, Deus, para mim, que vai te guiando nesse processo de você ser a sua melhor versão e você poder abençoar os outros com o seu trabalho. Não existe coisa mais benéfica do que isso, servir. E parte desse começo pra gente é servir o outro. E ao mesmo tempo, trabalhar coisas entre a gente, estar com uma experiência, que é eu ouvir uma opinião diferente, crescer com Sim. isso e experienciar um pouco a vida, sem ter tudo perfeito, tudo planejado, tudo controlado. Foi a primeira vez que eu falei: "Cara, a gente vai aprender com o tempo, com a experiência, com gravar aqui". Até agora a gente tinha finalizado o nosso bordão há, tipo, 20 minutos atrás, e eu tô me permitindo ser essa pessoa sem estar no controle, sem estar na perfeição, porque eu entendi que esse é o começo para isso. Legal, legal. É que foi tão completo que a gente até ficou sem palavras. Chegou Então, aqui, ó. finalizamos mais um episódio. Gente, mas é assim, nós também lidamos com esses sentimentos. Sim. Nós estamos falando porque hoje já aprendemos muito sobre, conseguimos compartilhar. Mas a gente também tem momentos em que lida com essas dúvidas, etc. Então, para nós é muito importante também ouvir de uma das outras aqui sobre essas reflexões. E com isso, já passando um pouquinho para o segundo bloco, que a gente já falou muito sobre o problema, vamos lá falar sobre a experiência com isso. E aí, meninas, que começos marcaram a vossa vida? Pode falar, vai. Alguns. Tá. Alguns. Começa, minha prima. Acho que talvez um começo recente, né, que a gente pode falar. Todo mundo, acho que quando sai da graduação, passa pelo medo de como que vai ser a minha vida profissional. Será que eu vou me encontrar realmente nessa profissão que tanto estudei, que tanto passei tempo aqui me aprimorando? E às vezes esse começo é bastante sofrido, né? Porque dependendo aí da área que você segue, também é um começo um pouquinho mais solitário, né? Eu sou psicóloga clínica, já faz 2 anos praticamente que eu estou atuando nessa área, mas ainda encontro as minhas dificuldades e também os meus medos nesse caminho. E quando a gente fala de começo, parece que é só o primeiro start, né? Mas é Parece que é esse curto momento onde a gente precisa começar algo, mas não é. Às vezes o começo ele é um pouquinho maior, ele se estende um pouco mais. E esse começo, principalmente da gente se colocar e se ver como uma profissional, principalmente, né, em assuntos que estão ligados ao bem-estar, ao emocional do outro, ele traz muita responsabilidade. Então esse começo associado ao medo, ele me persegue, pelo menos há um tempo, assim. E não é de todo ruim também, tá? Porque eu acho que o medo, pelo menos nesse sentido, ele traz pra gente um ar de responsabilidade também, mas assim, faz a gente sair do lugar que a gente já está e a procurar novos caminhos para facilitar os caminhos que a gente está. Não sei se ficou bem entendido também. Então, acho que essa coisa também da gente, não é viver com medo, mas assim, da gente precisar de alguma forma melhorar, da gente precisar encontrar outras coisas, da gente precisar se reinventar, faz com que a gente saia do lugar que a gente está. Pelo menos desse lugar de incômodo. Então, o começo profissional, ele é angustiante. Ainda mais quando você não tem, muitas vezes, uma oportunidade aberta e você precisa fazer o seu próprio caminho, ele é muito angustiante. Mas ele também é muito oportuno. Então, com medo, com você precisando fazer seu próprio caminho, você sai do lugar em algum momento. Mas assim, tá vendo como que o medo ele é necessário? Porque imagina se você também não tem medo para nada. Será que você faz alguma coisa? Como diz meu professor de defesa pessoal, ele fala: "Daí você tá pronto para morrer". Que o medo ele também te previne disto. Meu Deus, o medo, claro, o medo mostra que a gente está vivo em vários sentidos, né? É importante também viver um pouquinho com certo medo. Não é viver com medo, mas sentir medo. Eu acho que esse medo também, principalmente, né, falando da minha experiência do profissional,
é o que a gente já falou também, ele vai muito também da exposição, que tem esse outro, mas é nossa, sabe assim? É a gente falando: "Cara, eu dou conta ou eu não dou? Eu quero ou não quero isso? Eu banco esse meu desejo? Eu sustento essa gracinha. Eu sustento essa graça?" Porque que você passa 4 a 5 anos estudando uma coisa, e chega um momento que você tem que se decidir no sentido de, ou você faz algo com aquilo, ou você não faz algo com aquilo. Se você não fizer, tem a consequência do não fazer. Mas se você fizer, tem muitas consequências desse fazer. E tem muita também, assim, tarefa a ser executada que gera muito medo. Então acho que esse profissional, ele é quase que uma estrelinha, né, para cada um. Se ninguém passou por isso, vai passar, que não é possível, assim. É a jornada da vida, né? Só se a pessoa for herdeira, né? Nada contra herdeiros, tá? Gente, Muito. Mas ainda queríamos, né, Mas ainda inclusive. assim, até os herdeiros, tipo, tem que começar alguma coisa. Tem que começar. Herdeiros, conta aqui pra gente, vamos dar sua experiência. Herdeiros para entrar no Spotify do YouTube. Pode ser? Gente, mas assim, começos. Você mencionou sobre mudar. Eu saí de um lugar para outro, por exemplo, eu sou angolana, então eu saí de Angola para cá para fazer a minha faculdade. Eu me formei em Direito. E eu saí com os meus 17 anos, vim com a minha mãe, meu pai, meu irmão, né? Mas eu nunca, no momento em que eu pensava pensava não, em que se organizou para sair de lá para vir para cá, eu não tive esse medo gigantesco. Mas quando eu pisei os pés aqui, eu pensei sobre e agora, com novas amizades, deixar os certos costumes que não são as mesmas pessoas, É outra cultura. outra cultura. Sendo o mesmo idioma de qualquer das formas, mas é outra cultura. Então, assim, é estranho também, que a gente meio que fica alienado. A gente se torna um alien. É um lugar que não é totalmente mal para nós, mas era o começo, né? Então, é estranho ter que sair de um lugar para o outro e ter que fazer as coisas novamente. Veja que eu não falei recomeço, eu falei começar mesmo, que é um ambiente novo. Sim. Veja. Mas assim, é bom porque tudo que eu sou hoje foi porque eu pisei os pés aqui Também, né? também, entendeu? Então não é mal de todo sair de um lugar para ir para um outro para crescer. Começo traz crescimento. Sim. Se a gente fica, como a Mi falou, quem não sente medo, não sente nada, tá pronto para morrer. Quem não começa nada também nunca vai crescer. Entende? É isso, Mi. Eu acho. Eu acho perfeito. Olha, sobre começos, nossa, tenho vários, gente. Coleciono muitos começos, mas o mais recente para mim foi a minha transição de carreira. Eu sou formada em direito, pós-graduada. Na época da pandemia, eu decidi fazer uma transição de carreira e fui para o marketing digital. Hoje eu sou empresária, né, do marketing digital há 6 anos já. Mas recentemente eu senti que dentro de mim eu devia utilizar meus dons naturais. E, assim, acho que até admitir isso não foi fácil, porque isso é tomar um tempo, um esforço, investimento. E desde o ano passado eu fui fazendo esse movimento, né, de vir para a área da psicologia. Então hoje eu tô comecinho, sou primeiro ano de faculdade de direito, psicologia, e ano passado eu fiz a psicanálise e daí me deu certeza, não é isso. E depois que eu entendi que era isso, eu falei: "Não, isso é um jogo de longo prazo. 1% aqui eu vou crescendo e vai chegar um momento que eu vou me formar e depois eu vou entender exatamente como utilizar esse conhecimento". E estar no movimento, dentro dos começos, te faz enxergar o caminho para que você vai seguir, que é algo que eu converso muito com a Kelly, né. E a Ló eu acabei nem conversando, porque a Ló ela já tinha entrado a parte profissional depois que a gente se conheceu. Mas com a Kelly, eu tinha conversado muito com ela, porque quando eu me formei, fiquei, assim, recém-formada no direito, eu falei: "O "Que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com esse curso?". Tipo assim, eu não tinha noção. E se eu tipo, se alguém me falasse tudo o que ia acontecer, eu não ia acreditar. Então assim,
nada, nenhum esforço que eu fiz lá atrás poderia me explicar o que aconteceu com a minha jornada profissional, que eu acho que foi muito boa, benéfica, cresci tanto. E a gente que é controladora, que é perfeccionista, quer, assim, analisar absolutamente tudo para não ter erro. Então, a minha jornada profissional, que foi um começo para mim, recomeço em várias áreas, várias formas de dizer, me ensinou tanto que eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tenho na vida, que é meio que acho que a área profissional e a área, amorosa. São, áreas que me ensinaram muito sobre a vida. E eu lembro que, numa época que eu fazia sessões com um psicólogo, o nome dele era Joel, muito bom, o doutor Joel. E ele me falou sobre a jornada dele profissional. Porque eu achava que eu ia começar a trabalhar numa coisa e morrer com aquilo. E ele falou a jornada dele, que ele tinha feito isso, 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 daí ele falou tipo: "Nossa, foi muito bom pra mim". E hoje eu tô atuando como psicólogo, fiz a faculdade com 60 anos. Que legal. Aí eu vi assim: "Gente, né, as coisas não são tão lineares como eu pensava". E acho que aquilo, assim, tirou um negócio de mim que é aquela você se enrijece, você acha que vai ser só aquilo e não tem outras, formas de Não dá trabalhar. para escolher de novo, né? Exato, como se, tipo, aquela escolha fosse naquele momento, nunca mais, sabe. E que a ordem, tipo, das coisas precisa ser 1, 2, 3 e que não admite o 2 pra Tem. primeiro e do 1. É isso que a gente Primeiro estava que o 1. falando, da vivência, de experienciar a vida, não é assim. Mas é uma coisa que eu entendi, é estar em movimento dentro desses começos, que faz com que o caminho se abra, porque as coisas vão ter clareza, mas é com o tempo, é com você caminhando e você ativamente procurando a resposta. Então, por exemplo, hoje eu entendi que esse é o caminho, mas antes talvez não era tão claro para mim, mas eu estive aberta a esse começo e tive coragem de começar. Isso é o mais importante, porque depois é só você executar, que as coisas vão se abrindo, vão se mostrando para você durante o caminho. Uau! Muito bom. Se eu soubesse isso há uns anos atrás, O que que você faria diferente? eu estaria com menos ansiedade, eu estaria trazendo menos sofrimento para o meu corpo, que hoje eu colhi algumas consequências disso, mas estou sabendo trabalhar. Ok. Então, é o que eu sempre falo, não tem que se levar tanto a sério, tá todo mundo eu vi uma frase que era muito boa, tem gente que parece que tá, tipo, tudo, figure it out, tipo, já sabe tudo que vai acontecer. Não, tem muita gente perdida que finge que tá e tá tentando se achar, sabe. Então, tá tudo bem você não sentir que tá tudo conforme o plano, ou até conforme o que você imaginou, ou até não saber exatamente. Vai se mostrar com o tempo é o melhor professor, é o melhor ferramenta para clareza. Mas aí que entra você, seu trabalho é se manter ativamente procurando, fazendo o seu melhor. 1% por dia, gente, durante um ano inteiro, durante 2 anos, 5 anos. Então eu entendi que minha transição de carreira vai ser algo de longo prazo. E eu tô tranquila, porque amanhã eu tenho aula, se vou executar o que eu tenho que fazer. E que não é só sobre a sua vida profissional, né? É sobre o Exatamente. seu propósito e várias outras áreas da sua vida que agregam para a tua vida profissional. Exatamente, porque eu não sou o que eu faço, eu sou eu. Eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que os outros pensam, eu sou eu. Ter essa diferenciação, ter noção de quem é você, essa identidade, traz muita paz. Porque você pode estar desempregado ou até procurando uma pós, procurando um trabalho diferente, em transição, você não botando seu peso de identidade em quem você é como profissional, te dá uma leveza. Você é quem? Eu sou a Milena, que gosto muito de chocolate, sou casada com um maranhense, sou muito feliz onde eu moro, adoro tomar um café da manhã de manhã, e é isso, e eu estou vivendo. Uhum. É que não há problema, assim, se você não se conhece ainda, a gente já fala sobre isso também em outros episódios, Com uma certeza. coisa, o se conhecer não significa que não exista espaço para que as coisas mudem nesse conhecimento. Assim, hoje eu gosto, Mimi falou, gosto das costas. Hoje eu gosto disso, amanhã ela não gosta e não deixa de ser quem? Milena. Acho que às vezes tem muito peso sobre os nossos começos, a gente às vezes quer fazer novas coisas, tipo, cresce em diversas áreas e deixa de fazer coisas passadas e acha que aí a gente já
Perdeu o que nós éramos desde o início, a gente começou algum projeto. Aí eu comecei esse projeto de roupa. Eu gosto de um estilo bem emo. Mas aí amanhã não gosto tanto mais, eu sou uma fashion girl. Aí a gente já não quer mais continuar com esse negócio ou qualquer coisa, e aí a gente acha que não merecemos passar por mudanças ou ainda sermos quem somos agora. Mas aí, o que você está tentando sustentar? A estabilidade? O que os outros pensam que você é? Ter clareza dessa resposta é o mais importante. Sim. Porque quem vai dominar a sua vida é você ou o outro. Perfeita. Os outros dominam. Então, Você não tá vivendo a sua vida, né? Exato. Então, eu acho assim, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem ficar com a perna bamba diante de um desafio, de um problema. Mas você entender o porquê por trás daquilo, daquela ação, aquele sentimento, é o mais importante. O ideal é não descartar as coisas, né? Que tudo que acontece não descarta só por descartar. Entendam. Isso até entrando nisso, esse negócio de descartar, né, começo. Quando eu conheci o Juliano, a primeira vez que a gente saiu, eu falei: "Esse cara é doido". Ele falava em terceira pessoa, falando: "O Juliano é tal pessoa, o Juliano é não sei o quê". Essa eu não sabia. Vocês não sabiam? Gente, esse pra mim é o mais engraçado. Eu falei: "Gente, será?". Mas eu falei: "Tá, vamos ver, vamos deixar ele mostrar quem ele é". Estou casada há 1 ano e meio, nunca estive tão feliz. Ou seja, às vezes, nos começos, as coisas parecem que não são tão assim. Dá tempo para as coisas, gente. A gente não pode ter tudo já certinho no começo, não tem como, as coisas têm que desenvolver. Você tem que se desenvolver. Precisa de espaço para que cresça, né? Exato. O que tiver que acontecer, crescer. E a gente tá, tipo, numa sociedade, né, quando eu falo sociedade parece, nossa, estamos assim, eu falando, eu quero as coisas para ontem. Uhum. Então, desacelerar um pouco, dar o tempo para o crescimento, o desenvolvimento, isso pode ser muito mais benéfico do que uma coisa, assim, instantânea. Para mim, eu vejo que o tempo bate tudo. Eu acho que é melhor isso. Fazer um episódio sobre tempo, né. Tempo, Sobre o tempo. Cronos. A gente também a gente tá falando aqui, né, usando algumas referências, Juliano, algumas pessoas, mas com o tempo também as mulheres aí de casa vão entendendo, vão conhecendo também quem são um pouquinho dessas pessoas que a gente também fala aqui, né. Que nós somos bem. Vão entender porque elas se chamam de primas. Isso, um pouquinho de tempo e a gente vai chegando lá também. Hold on. Ó, friend. Mulheres. Aí em casa e aqui também, vocês já adiaram algum começo? Tipo, puseram em stand-by no começo. E por que colocaram em stand-by? Hoje eu estou fazendo isso, mas mais pra frente eu conto. Ok. Claro, né? Então se quer trazer, tá? Acho que todo mundo, Sim. em alguma medida, eu não consigo lembrar algo agora. Talvez um pouco de resistência, mas acho que sim, né? Até quando o medo, ele adia o começo. Ainda tem isso, né? Também um pouco assim, porque a gente não tem uma ideia e faz, executa ela imediatamente. Até no sentido de relação, olha só o que a Milena citou, né? Eu conheci essa pessoa, achei ela um pouco estranha e tal, freiei um pouquinho, dei 2 passos para trás antes de dar os passos para frente. Então acho que quem nunca adiou, né, alguma Então coisa. todo começo é adiado? Não, amiga, eu entendo que quase toda generalização, ela não é tão inteligente. Que todo começo é diário, não. Por exemplo, a gente falou: "Vamos fazer", a gente já estava marcando reunião para outra semana. Exato. O começo também existe o planejamento, né, mas eu acho que essa coisa de adiar o começo você já teve espaço, material, oportunidade e não fez, entendeu? Eu acho que é isso, já surgiu o momento e você não fez. Eu imagino que seja isso, talvez. E não, Sim. eu não acho que seja mal, por exemplo, a gente aqui. No dia em que o Juliano falou aquilo lá, a gente já podia gravar alguma coisa ali. Não, daí eu ia falar: Tempo ao tempo. "Tempo ao tempo, tempo ao tempo". Eu acho que devia ser Milena Tempo Barbosa. Porque eu tô falando tanto de tempo. Cronos Paulo.
Vejo, mas é assim, tá? Ah, tá, entendi. E começos desgostosos. Um começo É, difícil? assim, eu tô lembrando de uma experiência que eu estava falando com a minha mãe esses dias, que foram a minha mãe perguntou sobre quem já tinha beijado, e eu falei sobre um rapaz específico que eu fiquei, né, o último que eu fiquei. Nomes. Aquela. Vamos conter. Aquela. E aí, eu acho que sim, foi um começo que eu queria muito, 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 mas eu acho que eu não deveria ter começado naquele momento. Então, tipo, eu acho que eu antecipei. Não foi um começo bom, é isso que você tá dizendo? É, Tá. tipo, comecei porque eu desejava, mas será que foi bom? Tipo, ao final das contas, valeria a pena ter começado aquilo lá? Ah, nem todo começo é bom mesmo, Ah, sim. né, nem todo começo é bom. Mas não. Mas não significa que ele é errado, né. Exato. Acho que, assim, esse começo, ele não dá pra gente a certeza de algo, né, que vai ser uma experiência boa, ou que vai ser uma experiência que se sustente com o tempo. Começo é começo, e principalmente de muitas incertezas. Por mais que você tenha desejo, planejamento, que o momento pareça oportuno, cara, começo é começo. Às vezes vai dar errado mesmo. E tem que se mostrar com o tempo, porque. Oh, gente, eu tô falando tempo agora, eu tô. Porque o começo, ele marca um tempo, né, Não, então eu acho que eu fixei nessa palavra, eu vou até o fim. Se amanhã eu não estiver falando, quer dizer que eu me curei, né? Foi 24 horas. Mas nem tudo que a gente começa tem que ser algo bom. Pode ser uma experiência que a gente aprenda. Eu tenho várias coisas que eu carrego comigo que hoje são aprendizados, mas na época foi dolorido. Mas que eu me permiti. E eu acho que parte também da nossa experiência saudável com a vida é se permitir. Porque as coisas vão tentativa e aparecendo. erro, né. Exato. Então, por exemplo, nesse relacionamento, será que eu comecei na época certa? Você simplesmente começou, porque era o que você achava que era melhor, enfim. E é a vida, é assim, você tá vivendo. Sim. Eu acho que se vocês forem como eu sou em alguns momentos, eu acho que não, hoje não tanto, mas no passado eu já me culpei muito por certos começos. Aquilo que a gente falou, começo precisa ser o quê? Perfeito, desde logo, pã. E aí, isso é um peso muito grande, tipo, carregar isso até hoje, a gente. Pra mim, pra você se calhar também, é ter começado algo que lá no passado eu queria muito, mas o desenrolar não parecia aquilo que na minha cabeça seria. E aí, como não deu tão certo, eu me culpar por esse começo. Por até pensar até em começar tal coisa. Mas aí por que a culpa? Porque, por exemplo, até que certo ponto a culpa, ela é saudável ou até é permitida num ser humano saudável. Porque, por exemplo, quando a gente entende que a gente é imperfeito, que a gente faz escolhas ruins às vezes e aceita esse lado sombra que a gente tem, a gente vive um pouco melhor com a vida, porque a gente não tem que acertar sempre, não tem como. A gente é um ser imperfeito e tem coisas que a gente se arrepende. Tem várias coisas na minha vida que hoje eu não faria. Me arrependo. Provavelmente hoje eu tô fazendo algo que eu depois eu vejo, nossa, né, pra quê? Não precisava. Então, aceitar que também a gente pode ser passível de erro ajuda também, a gente interpretar, tipo assim, nem todo começo é ruim. Ou até começar não é algo ruim, ou até começar não é algo difícil, ou não eu não posso começar, vou estar me induzindo a um erro, ou se sentir insegura com começos. Quando você tira esse peso de que tem que ser perfeito, ou até que você pode estar fazendo uma decisão errada, por mais que você tenha a oportunidade de escolher por si, acho que você começa a ter uma relação com a vida um pouco melhor. Eu tenho um lema de vida que é viver bem. Eu acho que parte, de você fazer as suas próximas escolhas todo o tempo a gente tá escolhendo, né. Sim. Mas quando a gente esvazia um pouco isso, dessas expectativas futuras, e simplesmente deixa-se experienciar a vida, eu acho que a gente começa a criar uma relação melhor com a vida. Pelo menos na minha caminhada como pessoa,
eu entendi que eu faço escolhas ruins e tá tudo bem, às vezes a gente não vai acertar sempre. E aceitar esse lado nosso ajuda até você aceitar erros dos outros. Hoje eu vejo que eu sou menos crítica com outros, Perfeito. porque hoje eu entendo que eu sou imperfeita também. Então acho que faz parte. Acho que até a gente pensar que vão ter começos frustrantes, vão ter começos instigantes e vão ter começos até tão monótonos, Sim. tão sem graça, que você vai falar: "Eu tô tirando meu sonho do papel", e isso é um começo de um sonho, sabe assim? Então, assim, tem começos e o complemento do que pode ter sido esses começos. E tá tudo bem se o seu começo foi frustrante, mas ele foi um começo. Por exemplo, a Lori abrindo, como é que é o nome do documento do psicólogo? O CRP. CRP. Tipo, o sonho dela pós-faculdade e ela teve que lidar com muita burocracia. Exato. Faz parte. É a vida. Uhum. É o complemento do começo, É o que foi lá começo e o seu atrás. complemento. Tal como a gente falou milena tempo, começo frustrante, começo instigante, começo feliz, começo triste. Aula de língua portuguesa. Acho que tem disso também, né? Essa é uma visão muito interessante e importante. Todo começo tem o seu complemento, que a gente se fixa no começo como coisa e esquece que, tipo, o que está vindo ainda, o que está por vir, faz parte também desse comecinho aqui. Por exemplo, o começo é ser manicure. Ser manicure eu desejo que é ser manicure, mas o complemento é fazer as aulas de manicure, se formar, tarará, e depois o fim vai ser o quê? Fazer na prática. Mas é o complemento, a gente tem que ter as aulas. Uhum. Aí agora eu vou filosofar, né? Já que a gente já está entrando nesse aspecto muito subjetivo. Quando de fato a gente está começando? O que é começar, né? Exato. O que é a vida? começar? Não, vamos lá. 3, 2, 1. O que é começar? Eu vou falar, De novo, o que é a vida? De novo, o que é a vida? Aí o outro, o que é começar? porque às vezes a gente fala assim, não, esse é o marco. Por exemplo, o dia que você foi na academia, o dia que você parou de ir, tá recomeçando o dia. Daí o que eu falo, né? Às vezes a gente foca muito no fazer, no começar, igual, é um verbo, né? Começar, fazer. E daí a gente não está vivendo, a gente está focando apenas por exemplo, a minha mudança, essa transição profissional, ela nasceu lá muitos anos atrás. Então, de certa forma, eu estou começando há muito tempo. Boa. Quando que marca o começo? Sabe a analogia que eu pensei aqui agora? Sabe quando você abre um vídeo e aí você quer literalmente só ver aquele iniciozinho? Aí ele começa e você puxa. Ele começa um pouquinho, tá no segundo 6, 7. Aí você puxa pro primeiro segundo. Por que você quer saber os 3 primeiros segundos? Só que o começo do vídeo ainda é os 10 primeiros segundos, os 20 primeiros segundos, 25 primeiros segundos. Então toda vez que a gente tenta puxar só esse começo para esse 1 ou 2 segundos, a gente tá vendo o C do começo, sabe assim? Porque o começo ele ainda é um tempo maior. Eu acho legal você trazer aqui talvez a sua mudança o desejo que despertou esse começo de eu quero focar numa área em que também mostre as minhas habilidades naturais. Então o começo foi lá atrás, olha só o começo que parece grande, mas ele ainda é um comecinho, né? Não é só esses primeiros 10 segundos do vídeo, é ainda um vídeo que a cena final vai chegar, mas ainda está no teu começo. Que foi esse despertar, que foi esse desejo, que foi essa mudança. Eu acho que o começo também é um tipo de mudança, Sim. né? A gente quer algo, faz algo, pensa algo, de repente, um começo para isso, uma outra vertente disso. Isso que você falou, Lori, me lembra muito, por exemplo, toda mudança, ela é um espaço para você dizer um adeus de quem você era e tipo, estar aberto para ser uma outra pessoa. E eu lembro muito, por exemplo, de todas as minhas amigas na época de faculdade, eu ainda sou a única que não tive filho, porque eu era mais nova, né? E daí, eu converso com muitas amigas que já tiveram filhos e elas sempre falam: "Não lembro quem que eu era. Eu não sei mais quem eu sou", né. E tem toda essa questão hormonal que a mulher passa, porque é algo, né, que muda quimicamente, biologicamente o corpo da mulher e tal.
mas muda também a psique da mulher, né? Com E certeza. eu lembro que eu estava conversando com uma amiga, assim, porque ela via as fotos, por exemplo, da época dela na faculdade, e ela fala: "Não sei mais quem eu sou". Mas aí que tá, você não é mais quem você era antes, você é algo totalmente diferente, você todos os dias está mudando. E às vezes a gente não tem meio que uma percepção disso, porque a gente fica em blocos, né? Não, eu era 25, 20, 30, 40, eu era uma coisa diferente. Todo dia a gente tá tendo esse tipo de mudança. E eu lembro uma vez que eu fiz um texto, quando eu fiz aniversário, que era tipo assim, dando adeus para a parte de mim que se for e dando, oi para partes que chegaram sem me avisar. E, por exemplo, isso é todos os dias. E às vezes a gente cria esses marcos na nossa cabeça e acaba criando essa confusão de identidade, sendo que por exemplo, eu ainda não virei mãe, quero ser, enfim, mas eu acho que parte dessa confusão de identidade, está atrelado a quem a gente era e acho até a melhor versão que a gente era, por exemplo, antes, né. E a gente vai entrar no papo de identidade, acho que é até um episódio que a gente pode fazer, que é algo muito atrelado à mulher. Por exemplo, tem questão o homem tem isso também, mas para a mulher, eu não sei, é muito diferente e ela muda muito em várias fases. Mas eu acho que estar aberta e se amar nessa fase nova, ou até entender que todos os dias você é algo diferente, e não ficar nessa coisa, ideia de fixa, acho que cria também uma relação melhor com você e com a vida. A gente não precisa rejeitar os começos, né? Porque eles são bons pra gente. Sim. Sendo frustração, não. E são diários. Sim, aí que tá. Quase inevitáveis, né? Exato. Que tem essa escala do macro, do micro, às vezes a gente foca no macro, né? 20, 25, 30, 35, sendo que tem o micro. Quando você entra em contato com esse micro, que é o dia, tempo, minuto que você tá aqui. Por exemplo, ao a gente fazer esse podcast, conversar, a gente já tá tendo uma mudança que a gente vai perceber, talvez daqui uma semana, daqui um ano. Eu estou vendo a Kelly mudando a percepção dela sobre algumas coisas que são, inerentes a ela, agora, eu tô vendo a carinha dela. Sim. E a gente exatamente. Então, quando a gente entende estar no presente, vivendo esse momento, a gente consegue entender que isso é só uma escala para o macro, talvez a gente foque muito no macro. Sei. Respondeu sua pergunta? Sim, a minha pergunta. Muito bom. Com isso, mulheres, vamos agora para o terceiro bloco, que é o bloco final desse nosso podcast, esse primeiro episódio tão desejado, e esse o bloco sobre aprendizagem. O que que você aprendeu em casa? A gente vai passar algumas coisas, algumas dicas, fazer um resumão bonito e vamos conversar sobre esse aprendizado sobre começos, né? O que que então esses começos ensinaram para vocês? Eu acho que eu já falei um pouquinho disso, mas vai muito nem todo começo vai vir com várias luzes, assim, dizendo: "Um ótimo começo", porque às vezes o começo ele é um rabinho, assim, do recomeço, sabe? Ele é quase que o final, e ele tá meio que ligado ali com isso. Então, às vezes o começo vai ser difícil mesmo, mas ele vai precisar ser difícil nesse começo para chegar lá no meio e ser algo muito gostoso, ser algo muito bom. Ou chegar nessa concretude e ser algo mais maravilhoso ainda. Então lembrar que o começo ele pode ser sim, tirar uma ideia do papel, pode ser sim, iniciar uma faculdade, pode ser sim, iniciar uma profissão, pode ser sim, iniciar um relacionamento, mas no começo também pode ser mudar de cidade, mudar para uma nova cidade dentro do estado que você já vive, sabe assim? Um começo dentro de outro começo, um começo dentro daquilo que parece conhecido também. E aí esse começo pode fazer pra gente, assim, várias cabanas e cada cabaninha nessa: "Oi, aqui é a felicidade. Oi, aqui é o medo. Oi, aqui é a angústia". Então o começo tem disso, lembrar que em algum momento você vai experimentar cada um deles. Eu vou experimentar cada um deles. O começo e o seu complemento. Sim. Acho que para mim, começos me ensinaram que um começo não é uma punição. Você não precisa se punir por começar algo novo ou algo que você já fazia no passado, mas de forma diferente. Por isso é começo. Também que
começos, eles podem sim ser fruto de referências passadas de outras pessoas. E por isso não há necessidade de eu me comparar de uma forma negativa. Posso comparar de forma positiva. Porque em começos, eu poderei sim falhar. E a imagem que eu tenho inicialmente sobre como as coisas deveriam acontecer nem sempre vão ser as mesmas. Porém, nunca deixou de ser um começo. O resultado final veio de uma ideia inicial. Então nunca deixou de ser o começo. E agora falando sobre isso também, que existem começos diários, então, todo momento da nossa vida contribui para um começo lá no futuro de alguma coisa, Sim. né. Então, agora vindo aqui na minha cabeça, Legal. me ensinaram essas coisas, começos tão bem eles podem sim ser muito terra a terra, não são os começos são terra a terra mesmo, eles têm pé no chão, a gente só que não faz eles andarem, mas eles têm pé no chão. Uhum. É. Olha, pra mim, eu acho que começos me ensinaram a humildade, eu acho, de entender que a gente pode aprender algo novo. Eu acho que paciência Começo pede paciência. e acho que um pouquinho de coragem. Porque, por exemplo, para eu começar, por exemplo, a faculdade, eu fiquei, caramba, como que eu vou conciliar meu trabalho, outros estudos que eu tenho, eh, cuidar da minha casa. Não tenho pet ainda, mas quero ter. Meus gatinhos, meus gatinhos. E eu estava muito nervosa pra começar. E daí eu estava conversando com uma amiga nossa, a Valéria, ela falou: "Mi, faz um semestre, vê se você dá conta, senão você tranca". Aí eu falei: Meu Deus, que santa. "Sim, é isso". E daí eu lembro que eu estava, tipo, tão nervosa pra começar, que o que mostrava pra mim que eu queria tanto também. Eh, que daí, conversando com o meu psicólogo, ele falou: "Você tá racionalizando tanto pra poder, enfim, experienciar algo que você ainda não sabe, que você vai viver aquilo". E daí eu vi: "Nossa, realmente, a minha cabeça era no futuro, ansiedade e tal". E aí eu entendi, paciência, viver o dia a dia, que eu vou entender, né. Então hoje acho que é até algo que o Juliano me ensina muito, que é o viver o hoje, se focar com o hoje, né. Então, começos têm me ensinado isso, a focar no dia de hoje, que é a única coisa que eu tenho controle. Exato. Então, assim já se fazem muitos dias, e eu vejo o progresso desses dias, então eu vejo 1% ali, o começo, recomeço do trabalho, daquele começo que eu escolhi lá atrás, e me deixa muito realizada. Então, começo também me trazem realizações. Que bonito. Palmas, palmas para os começos e o tempo. E o tempo? E o Cronos. Tempo Barbosa. Barbosa. Gente, assim, é uma conversa que todo mundo pensa em temas, dificilmente tem sobre começos. Acho que é difícil ser um tópico de uma conversa, sei lá, para nossa geração, ou se calhar de gerações passadas, sobre começos, simplesmente começos. É difícil ter que falar sobre isso. Que a gente só vai vivendo, 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 a gente esquece que nós somos seres humanos que desejam sempre muita coisa. E dessa muita coisa saem outras coisas. Então, o que precisa desejar? É um começo. Hum. Gostei. E é muito legal, por exemplo, todo esse exercício, né, desse podcast nosso, é o momento que a gente senta, num determinado momento da semana, para conversar de algo que todas nós estamos vivendo, né. E todos esses episódios serão desse formato, né, de uma conversa que você teria com uma amiga que talvez não esteja tão perto. Então, sinta-se abraçado sempre, com essas conversas, porque com certeza são coisas que às vezes passam na nossa mente, que a gente não dá a devida atenção. Mas ao escutar outra pessoa, escutar um ponto de vista diferente, a gente vai crescendo e vai amadurecendo algumas coisas, ou até curando algumas coisas. Acho que aqui até o propósito é a gente dar voz
umas às outras, à medida que a gente vai se complementando, mas dar voz também a vocês, porque a gente sabe que, tal como a gente está falando desses assuntos, não significa que eles são sempre bem resolvidos, eles também continuam nos atravessando aqui. Eu acho que até saber que as mulheres, né, todo mundo aí de casa passa por algo parecido com isso, saiba que aqui a gente está dando voz a essa experiência, a esse sentimento, dizendo, a gente também passa por isso. Exato. E é muito engraçado que as nossas conversas sempre vieram daquela coisa assim, eu também tô sentindo isso. E saber que o outro sente também faz com que a gente não fique tão sozinha. E eu acho que isso que é a beleza de qualquer tipo de relacionamento. Sim. E é algo que eu falo muito. Pós-pandemia, a gente esqueceu como se relacionar. E parece que hoje a gente está construindo laços e até comunidade aqui na nossa região, que faz com que a gente retorne a quem a gente sempre foi, que a gente talvez esqueceu. Então aqui sempre um convite para voltar para dentro, para si e trabalhar coisas que talvez você nem imaginou que estavam te incomodando, né. Então, Sim. é isso que é esse podcast, né, que a gente o bem me quer é o bem te querer. Na amizade eu quero seu bem, eu quero, ficar feliz com suas conquistas, eu quero ficar feliz com o seu crescimento. E poder conversar sobre isso e crescer junto, não tem coisa melhor. Boa. Eita. Aí, esse podcast, a gente coloca você para pensar sobre coisas que a gente pensa diariamente. Tem pensado desde o momento em que a gente se entende como mulheres que são adultas e fazem outras coisas. Então, assim, é importante que você faça parte desse podcast também, dessa comunidade que estará crescendo, né, pouco a pouco. E existe algo muito curioso em começar alguma coisa. A gente vai passar por diversas experiências no nosso emocional e ao final a gente vai descobrir que sim, a gente é capaz de começar algo e não se sentir mal por isso, e se sentir feliz por isso. Então, por isso que você tá aqui, né. A gente bem te quer, de verdade, a gente bem te quer. A gente quer você aqui conosco para engajar, conversar, entender e ver também que você, por mais que esteja do outro lado da tela ou do outro lado do áudio, você é vista também por nós ou escutada por nós. Então, os comentários que a gente for recebendo, a gente vai estar lendo, vai responder em diversos momentos no podcast, no Instagram, mas é isso que é nosso podcast, né. E seja bem-vinda hoje nesse episódio, que foi o primeiro deste podcast, Né? no nosso começo. Você esteve aqui com a gente, você está começando com a gente. E claro, seja muito bem-vinda para outros começos também, que virão com toda certeza. Então curta, compartilhe. O nosso sonho de ver isso. Meninas, tem uma fala específica que vocês queiram dizer para as nossas mulheres ali? Dê tempo ao tempo. Zoando, mas sim, Era mentira, não é? Também. também. Bem. Ah, bom, eu vou pensar, pode falar agora. Acho que o meu entra muito na experiência que a Kelly falou, que é se permita. Se permita começar com medo, com alegria, com receio, com expectativa, com um pouquinho de tristeza. Lembra que o começo é essa partezinha inicial. Ele vai te abrir portas para viver que tá lá na frente. Mas primeiro é ele, não tem como pular. Se permita começar. Também penso assim, que assim, o começo só é estranho porque a gente tá olhando como se fosse um corpo estranho, até a gente fazer. Se a gente ficar visualizando muito, pensando muito, 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 e não ter um movimento, nunca vai acontecer. A gente vai ver outros fazerem o que a gente quer fazer e vai se sentir mal por isso. Então, você tem essa possibilidade de fazer algo que você goste, que dê prazer para os outros também, mas você precisa se movimentar para que as coisas comecem. Eu ia falar just do it. Da Nike. Nike. Mas, uma coisa, não subestime pequenos começos e não se subestime. Você pode ir muito mais além do que você imagina. Boa. Às vezes é só começar, botar o seu pezinho ali depois do outro e no movimento as coisas vão fazer sentido, mas não se subestime. Só comece. Just do it. Perfeito! Então, muito obrigada por vocês estarem conosco aqui, ouvindo tudo que foi falado aqui. Entendam que sai de um lugar bem especial. É de nós, mulheres, para outras mulheres também. Se você for um homem que quiser
vindo esse podcast. Você vai ser o único, mas bem-vindo. Tá tudo bem também. Mais mulheres, até o próximo BNCare Podcast episode. Beijinhos!